Olá, pessoal! Eu sou a tutora Débora Soane e nesse vídeo estarei trazendo orientações acerca do portfólio de práticas pedagógicas e identidade docente referente ao semestre de 2025.2. Ao abrir o portal do aluno, dentro da disciplina de práticas pedagógicas e identidade docente, vocês estarão encontrando esse PDF com todas as orientações. Olá, estudante! Neste momento, você realizará uma atividade prática relacionada a uma reflexão da atuação do professor. Objetivo: desenvolver a compreensão e reflexão sobre a construção da identidade docente, reconhecendo a importância de suas experiências pessoais e profissionais na formação de sua prática pedagógica. Todo professor precisa ter o seu perfil profissional. Então, vocês estarão refletindo sobre a construção dessa identidade enquanto profissional. Temos aqui uma situação-problema. Imagine que você é um professor dedicado, imerso na dinâmica desafiadora da educação básica contemporânea. Diante de uma diversidade crescente de alunos, oriundos de diferentes contextos culturais e socioeconômicos, você se vê diante de um complexo desafio: a conciliação entre a preservação dos valores tradicionais e a necessidade de adaptação às demandas contemporâneas. A busca por uma identidade docente autêntica, que respeite a diversidade cultural dos alunos, integre tecnologias emergentes e promova práticas pedagógicas inovadoras, torna-se um dilema para muitos educadores. Como construir uma identidade que preserve a essência do papel do educador, ao mesmo tempo que abraça a evolução constante do cenário educacional? Bom, a reflexão sobre este desafio torna-se crucial para promover uma prática docente que seja tanto enraizada em valores fundamentais, quanto capaz de inspirar e capacitar os estudantes para os desafios complexos do mundo contemporâneo. Agora segue o nosso passo a passo, referente ao que vocês estarão desenvolvendo dentro do arquivo em Word. Passo 1. Pesquisa e reflexão inicial. Realize uma pesquisa sobre os principais desafios enfrentados pelos educadores na atualidade, focando em diversidade cultural, integração de tecnologias e práticas pedagógicas inovadoras. Reflita também sobre como esses desafios impactam a construção da identidade docente. Tópico 2. Entrevista com educadores. Entreviste pelo menos 2 professores da educação básica que atuem em contextos culturais e socioeconômicos diversos. Lembrando que a educação básica, ela compreende educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais e finais e também o ensino médio. E com relação aos contextos diferentes, vocês podem considerar professores onde um seja da escola pública, outro trabalhe numa escola privada, ou uma escola que esteja situada na zona rural e outra na zona urbana, professores que atuem com crianças, outro com adolescentes, enfim, precisam ser contextos diferentes. Pergunte sobre suas experiências, desafios e estratégias para conciliar valores tradicionais com as demandas contemporâneas. Tópico 3. Análise crítica. Analise as entrevistas e identifique temas comuns e divergentes. Relacione essas análises com a pesquisa inicial e com suas próprias reflexões sobre a identidade docente. Tópico 4. Planejamento de aula. Desenvolva um plano de aula que integre práticas pedagógicas inovadoras e tecnologias emergentes, respeitando a diversidade cultural dos alunos. O plano deve incluir objetivos, conteúdos, metodologias, recursos tecnológicos e formas de avaliação. O passo 2, ele se refere exatamente à elaboração do trabalho, que vocês estarão postando no ambiente virtual do aluno, contendo capa da instituição, né, conforme a orientação disponível na biblioteca virtual, introdução, pesquisa e reflexão inicial, entrevistas, análise crítica, plano de aula e, por fim, a conclusão. Normas para entrega da atividade prática. Você deverá postar seu trabalho final no AVA, na pasta específica relacionada à atividade prática, obedecendo o prazo limite de postagem. O trabalho deve ser enviado em formato, eles sempre mencionam, o Word ou PDF, mas eu indico que vocês enviem no formato Word, certo? Em um arquivo único de até 10 megabytes. O sistema permite anexar apenas um arquivo. Caso haja mais de uma postagem, será considerada a última versão que foi enviada. Importante: a entrega da atividade de acordo com a proposta solicitada é um critério de aprovação na disciplina. Não há prorrogação para a postagem da atividade. Portanto, estejam atentos ao prazo final. Aproveite essa oportunidade para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Segue aqui um modelo que eu montei para poder mostrar a vocês como é a estrutura do trabalho. Então, aqui na capa, vocês podem inserir a logo da faculdade, o nome da faculdade, o nome do curso, o seu nome
certo? Lembrando que aqui basta vocês clicarem para fazer a edição. Então, aqui usando como exemplo o meu nome, o título da atividade, Práticas Pedagógicas e Identidade Docente, cidade, estado e ano. Lembrando, pessoal, que às vezes o aluno ele frequenta um polo, né? A universidade fica em uma determinada cidade, um determinado município, e esse aluno pode morar em outro município. Então, a cidade que vai constar aqui no seu trabalho é onde está localizado o seu polo de apoio. Contracapa, segue novamente o nome do aluno, o título do trabalho. Temos aqui esse campo com mais algumas informações. Trabalho apresentado a. Aqui pede o nome da universidade. Então, basta fazer aqui a edição. Como requisito parcial a aprovação, aí qual é o seu semestre? É o primeiro? É o segundo semestre? Então, você vai preencher aqui, referente ao seu semestre. E colocando aqui também o nome do curso. Pedagogia. Aqui vai entrar o nome do seu tutor online, que consta dentro do seu portal, tá? E o nome do seu tutor presencial, se assim você fizer parte do sistema de ensino semipresencial. Se for 100% online, pode retirar essa opção. Novamente, cidade, estado e ano. E na sequência temos aqui o sumário. Claro que quando o trabalho for digitado, estiver pronto, esses números de páginas aqui irão mudar. Então, ao final, quando tudo estiver concluído, vocês voltam aqui nessa parte do sumário. Não precisa sair editando esses números, tá? Basta escolher aqui um campo desse e clicar com o botãozinho direito do mouse. Clica aqui em atualizar campo. Já está selecionado. Atualizar apenas os números de páginas. Dá um OK. Automaticamente, o seu sumário vai ser atualizado. Aqui consta uma informação em vermelho com esse passo a passo, né? Após realizar o passo a passo, retira aqui essa informação, fica apenas o sumário. Então, seguimos aqui com a introdução. Nesse texto, você irá apresentar a sua proposta. Assim, essa parte do trabalho deverá conter a contextualização do desafio proposto e objetivos da atividade. É um texto curto, no máximo uma página, e após digitar, essas informações serão apagadas. Lembrando que eu sempre recomendo aos alunos que deixem para fazer a introdução por último, já que ela traz essa visão geral do trabalho, esse convite a quem for ler o trabalho, né, que desperte esse interesse. Vocês só terão essa visão geral do trabalho quando ele estiver pronto. Então fica muito mais prático desenvolver a introdução. No desenvolvimento, temos aqui aquela sequência dos tópicos do passo 1 das orientações. Começando aqui pela pesquisa e reflexão inicial. Vocês irão realizar uma pesquisa sobre os principais desafios enfrentados pelos educadores na atualidade, focando em diversidade cultural, integração de tecnologias e práticas pedagógicas inovadoras. Então, vocês irão buscar, a princípio, informações, né, em livros, em artigos, em documentos oficiais, como, por exemplo, a BNCC. Poderão usar também sites acadêmicos que trazem informações mais seguras, tá? Acerca desses temas, começando aqui esse texto. Aqui eu trago ideias de como vocês podem estar abordando cada um dos tópicos mencionados. Então, sobre diversidade cultural, vocês irão refletir como as diferenças entre os alunos desafiam o professor a adaptar sua prática. Toda sala de aula ela é diversa, né? Nenhum aluno é igual ao outro. Todos possuem jeitos diferentes, culturas diferentes, religiões, crenças. Então, como é esse desafio para que o professor consiga adaptar sua prática? Não é que vocês vão colocar aqui essa pergunta com uma resposta. É apenas uma pergunta norteadora para que vocês desenvolvam um texto dentro desse tópico de diversidade cultural. Para o próximo aqui, integração de tecnologias, vocês irão refletir como o uso de ferramentas tecnológicas está mudando a forma tanto de ensinar quanto de aprender. Porque tem refletido, né? Então, vocês irão fazer essa reflexão e desenvolver um texto dentro da pesquisa que vocês realizarem acerca de cada um desses tópicos. Ainda temos aqui práticas pedagógicas inovadoras. Então, qual a importância dos educadores estarem abertos para integrar metodologias ativas e também metodologias inovadoras em suas aulas? Trata-se apenas de algumas perguntas para que vocês tenham uma ideia de como pesquisar sobre o assunto, do que vocês precisam desenvolver nesse texto. Reflita sobre como esses desafios impactam a construção da identidade docente, seguindo aqui a construção do texto. Então, com base nessa pesquisa realizada acima, onde vocês já desenvolveram parte do texto, dando continuidade, vocês ainda irão refletir sobre algumas questões.
De que forma esses temas interferem na atuação do professor? Será que o professor de hoje é o mesmo de anos atrás? Como respeitar a cultura dos alunos sem renunciar a valores educativos fundamentais? Lembram? É um tópico lá do desafio da situação-problema. A tecnologia pode ser aliada do professor no processo de ensino e aprendizagem? Como construir uma identidade docente autêntica em meio a tantas transformações? Realmente é um grande desafio. Qual a importância da formação docente para desenvolver práticas inovadoras, considerando a diversidade e recursos tecnológicos que existem nos dias de hoje? Então, essas questões são apenas sugestões que eu trouxe para que vocês tenham um embasamento de como pesquisar, sobre o que falar, quais informações vocês estarão trazendo na elaboração deste texto. Ao interligar essas duas partes, de realizar a pesquisa e de refletir sobre os desafios, vai haver apenas um texto contendo todas essas informações. Como são muitas informações, eu sugiro que vocês desenvolvam em pelo menos duas laudas. Acredito que 2 páginas é suficiente. Logo após, essas informações aqui deverão ser apagadas, fica apenas o texto. No tópico 2, entrevista com educadores. Vocês lembram, né, que nós mencionamos sobre a questão de entrevistar 2 professores da educação básica, mas que atuam em contextos sociais, culturais, socioeconômicos diferentes. Vocês irão desenvolver algumas perguntas. Aqui eu trouxe apenas algumas sugestões. Não quer dizer que sejam exatamente essas perguntas. Débora, posso fazer uma pergunta diferente? Colocar algo que eu acho interessante, de repente uma curiosidade que eu tenho acerca do tema e que seria relevante para o trabalho? Com certeza, tá? Aqui são sugestões. Então, por exemplo, qual a sua formação acadêmica? Há quanto tempo atua nessa área? Como lida com a diversidade cultural em sala de aula? Como utiliza a tecnologia no ensino? Como equilibra valores tradicionais e as demandas modernas? Enfim, vocês irão formular algumas perguntas para poder desenvolver o texto aqui dessa parte e as suas reflexões também. Então, não é necessário, na hora que vocês forem desenvolver o texto, colocar pergunta e resposta, pergunta e resposta. Não, vocês irão apenas digitar as informações que vocês conseguiram em formato de texto. Por exemplo, a primeira professora entrevistada possui formação em pedagogia. Atua nessa área há cerca de 10 anos. Trabalha na escola X, vocês podem mencionar se assim quiserem, no segundo ano. Aí, dessa forma, vocês vão trazendo essas respostas, essas informações, sem colocar, né, pergunta e resposta, apenas a informação em formato de texto. Vocês iniciarão trazendo as informações referentes ao primeiro professor entrevistado e já na sequência, no mesmo texto, as informações referentes ao outro professor. Irão desenvolver pelo menos uma página considerando as 2 entrevistas. No tópico 3, nós temos a análise crítica. Então, vocês irão analisar as entrevistas e identificar temas comuns e divergentes. Vocês estarão comparando essas entrevistas. Em que pontos os relatos dos professores que vocês entrevistaram foram semelhantes, foram parecidos? Vocês farão essa identificação. E em quais pontos foram diferentes? Então, fazendo essa reflexão, essa análise, aqui vocês estarão desenvolvendo um texto trazendo essas informações. Logo após, no mesmo texto, estarão relacionando essas análises com a pesquisa inicial que fizeram e também com as suas próprias reflexões sobre identidade docente. Então, de acordo com suas pesquisas e com os desafios encontrados na prática pelos professores que vocês entrevistaram, eles conseguem lidar de forma positiva com as situações que enfrentam relacionadas à diversidade, a tecnologias e a práticas inovadoras? Alguma experiência que eles relataram foi surpreendente para você? Relatem as suas percepções sobre identidade docente. Esse texto deve ter pelo menos uma página. Na sequência, temos o planejamento de aula. Então, para desenvolver esse plano de aula, eu trouxe aqui uma sugestão dele organizado em formato de tabela. Tema: descrevam o tema da aula de vocês. Turma: mencione a que turma o planejamento se destina. Lembrando que o curso de pedagogia abrange educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Então, até o 5º ano. Qual é a turma que vocês estarão escolhendo? Conteúdo: descrevam em tópicos os conteúdos que serão contemplados durante essa aula. Objetivos: sugiro aqui um objetivo geral, que vai trazer uma visão ampla do que é que vocês esperam que os alunos alcancem ao final desta aula. Lembrando também que o objetivo, ele deve iniciar por um verbo no infinitivo. Objetivos específicos são resultados mais detalhados que vocês estarão trazendo. Sugiro entre 3 e 4 objetivos específicos. Pode ser que alguém pergunte, Débora, posso usar aqueles códigos da BNCC?
Muito bem, gente, show de bola. Pode sim. Vai enriquecer bastante o seu trabalho, o seu plano de aula. Mas sabendo usar, lembrando que aqueles códigos, eles trazem informações, a qual etapa de ensino se destina, a qual série, certo? A qual disciplina, no caso da educação infantil, a qual campo de experiência. Vocês estejam atentos com relação a isso e podem usar sem problemas. Metodologia: descrever em tópicos as ações a serem executadas pelo professor para o alcance dos objetivos propostos. Então, aqui, em pelo menos 5 tópicos, em pelo menos 5 passos, vocês estarão descrevendo como é que vai ser essa aula, como irá iniciar, quais atividades serão desempenhadas, tudo como se fosse uma receita de bolo, né? Quando pegamos uma receita, tem toda uma orientação. Então, a metodologia se assemelha a isso, mas descrevendo passo a passo da aula. Recursos, descrever em tópicos os recursos que serão utilizados. Se vai ter algum material impresso, se vai ser necessário algum objeto, algum recurso lúdico, algum equipamento, enfim. Mas lembre-se que para essa aula é necessário que vocês utilizem pelo menos um recurso tecnológico. Com certeza pode ter mais de um, mas não esqueçam de cumprir esse critério. Formas de avaliação. Aqui vocês precisam descrever como é que se dará esse processo avaliativo, para que vocês saibam se os objetivos que vocês traçaram no início do plano foram atingidos pelos alunos após a realização de toda a metodologia, das atividades que vocês estiveram propondo. Ou seja, muitas vezes, quando se fala em avaliação, logo se pensa em prova. Mas a avaliação não se restringe à aplicação de uma prova. Existem diversas formas de avaliar. Então, durante as atividades, durante a execução do passo a passo, ou em algum momento específico, vai ocorrer algum tipo de avaliação? Como é que vai ser? Vocês estarão descrevendo aqui. Referências. Aqui não são as referências, do trabalho por completo, mas apenas desse plano de aula. Para desenvolver um plano, nem tudo vai sair só da cabeça, da imaginação do aluno, do professor, no caso. É preciso fazer algum tipo de pesquisa, se aprofundar em algum assunto, para que aquele plano seja bem elaborado. E ainda se utilizarem a BNCC, também pode entrar aqui. Então, vocês estarão descrevendo quais são essas referências. Se de repente vocês sugerirem que vai ter algum vídeo, é um exemplo, vocês precisam mencionar esse vídeo, se vai ter alguma contação de alguma história referente ao tema abordado, coloquem também a referência dessa história. Enfim, o que vocês utilizarem, o material que vocês consultarem para a elaboração do plano de aula, acrescentem aqui nas referências. Na sequência, seguimos para as considerações finais. Neste item, você deve ressaltar a importância das reflexões proporcionadas pela elaboração deste trabalho para sua aprendizagem e formação acadêmica, enfatizando a construção de uma identidade docente autêntica. Cada professor tem a sua própria essência e deixa uma marca nos seus alunos. Esta parte deverá conter no mínimo meia e no máximo uma página. E por fim, temos aqui as referências. Considerando toda a elaboração do trabalho, as pesquisas que vocês fizeram, os materiais que vocês consultaram, se de repente realizaram também alguma citação no decorrer do trabalho, lembrando que, segundo as normas da BNT, as referências possuem uma estrutura, ok? Bom, pessoal, desejo a todos uma ótima realização do trabalho e que ele seja uma boa base para a formação da sua identidade docente. Lembrem de deixar um like, se inscrevam no canal e qualquer coisa podem deixar aí nos comentários. Até a próxima!